O que é que está acontecendo com o Brasil? Dólar batendo 5,87, quase na máxima histórica que foi 5,90 lá em 2020. Tesouro IPCA 2029 pagando inflação mais 7% ao ano praticamente. Ações desabando de novo e um fator técnico abatendo aqui na média móvel das últimas 200 semanas. O que é que está acontecendo, meu pai do céu? O que fazer? Onde investir agora? Vou fazer essa leitura do cenário econômico para você, te explicar o que é que está acontecendo, o que eu acredito que vai acontecer com os investimentos daqui para frente. Talvez você tenha uma noção clara do que fazer a partir de agora. Mas me diz aqui embaixo nos comentários, o que você acha? Essa situação ela é passageira, ela é temporária, ela é transitória ou uma situação permanente? A partir de agora, cada vez o cenário vai piorar mais. Dólar em disparada, títulos públicos rendendo cada vez mais e ações desabando cada vez mais. Manda aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Queridos, vamos lá, o que é que está acontecendo? Vamos começar pelo dólar, tá? O dólar deu mais uma disparada aqui, a gente pode perceber, né? Batemos aqui no 5,40 três vezes. Uma, duas, três. Vamos pegar aqui o último ano, né? Uma, duas, três e agora em outubro a gente teve uma disparada de 5,42 para esse 5,87, quase batendo a máxima histórica. E uma coisa que eu comento aqui sempre para vocês é que quando que o dólar sobe? Quando a gente tem retirada de dólares do nosso país. Né? Porque o que manda na cotação do dólar se chama fluxo cambial. Está entrando muito dólar no país, o dólar cede, porque fica mais fácil de ser encontrado. Está saindo muito dólar do país, o que acontece? O dólar dispara. Né? Isso é o regime do câmbio flutuante. Entretanto, quando nós olhamos aqui para um dado chamado fluxo cambial estrangeiro, o que a gente vê acontecendo? Né? Quando a gente filtra aqui, vamos filtrar aqui 2024. Né? Quando a gente filtra aqui 2024, a gente vê que saiu bastante... Opa, está em 2022. Tô maluco. Quando a gente filtra aqui, ó, 2024, a gente vê que em janeiro, né, saiu bastante dólar no início do ano, depois entrou tudo de volta. Depois ficou numa lateralização. Na verdade, a gente não vê nenhuma fuga de capital muito grande. O que é que está acontecendo neste momento? Estamos presenciando um ataque especulativo. Vinícius, você está me dizendo então que as contas públicas, tudo bem com elas, estamos sofrendo um ataque especulativo e tudo isso é culpa do mercado financeiro, desses malvadões materialistas? Não, eu só estou dizendo que está acontecendo um ataque especulativo mesmo. Para de criar história na sua cabeça ou acreditar em narrativas que te contam por aí. O que está acontecendo na prática? Queridos, nós vemos o nosso déficit nominal crescendo muito. Presta bem atenção para você entender toda a questão, né? Déficit nominal fica acima de 1 trilhão pelo quinto mês seguido. O que a gente percebe aqui? Ó? Estamos num déficit nominal maior que aquele visto em 2020 e 2021. Né? O ápice foi ali em janeiro de 2021, 1 trilhão de déficit nominal. O que é o déficit nominal? É o déficit primário, gastos, ou melhor, receitas menos despesas do governo, mais a despesa com o juro da dívida. Né? Então a gente vê que o juro da dívida está pesando pra caramba, né? Porque a gente tem mais ou menos 100 bilhões de déficit primário e 1 trilhão de déficit por conta do pagamento de juros da dívida. Por que a gente tem um pagamento de juros da dívida hoje muito maior do que inclusive na era Dilma? Olha que interessante. 10 anos atrás, presta bem atenção nisso, 10 anos atrás, nós tínhamos menos de 25% da dívida pública federal atrelada à nossa taxa de juros, atrelada à nossa taxa Selic. Por quê? O período ali da primeira década desse milênio, né, 2000 a 2010, foi um boom das commodities, uma grande confiança no Brasil, exportador de petróleo, exportador de soja, exportador de minério, né, e ali se criou bastante confiança na economia brasileira. Quando você tem bastante confiança, você consegue ter uma dívida, né, pré-fixada ou atrelada à inflação. Né? Pré-fixada é aquela melhor, atrelada à inflação é a segunda, a pior é uma taxa flutuante, é atrelada à nossa taxa Selic. Né? Por quê? Quando a situação econômica vai mal, o dólar dispara, o que o Banco Central normalmente faz? Eleva os juros para convencer os investidores estrangeiros, não me abandone, fiquem aqui, continue investindo com a gente remunera bem. Né? Então, quando um investidor ele compra um tesouro Selic, um título atrelado à taxa Selic, atrelado ao CDI, o que ele está fazendo? Se protegendo de uma pior da economia. Ao longo dos últimos 10 anos, a gente saiu ali de mais ou menos 23% da dívida pública federal, atrelada à taxa Selic, para hoje quase 50%. E o que está acontecendo agora? Agora o Banco Central está elevando a nossa taxa Selic de novo. Por quê? Porque a gente não corta gastos. Então pega a dinâmica do processo. Nós temos muito mais gastos, tá? Presta bem atenção. Então olha só. Nós temos muito mais gastos hoje, de forma que a nossa dívida pública saiu aqui dos 71,5% do PIB em janeiro de 23 para agora tem praticamente 78% do PIB. Então a gente está crescendo a nossa dívida enlouquecedoramente, crescemos impostos, crescemos a arrecadação, temos a arrecadação recorde por 10 meses seguidos mais ou menos, mas os nossos gastos conseguem ser mais recorde ainda. Com isso, a nossa dívida está crescendo num patamar enlouquecedor.
Não tem outra palavra para isso, né? Por quê? Porque a gente tem bastante gasto e, ao mesmo tempo, o investidor estrangeiro não confia mais no Brasil. Ele não topa mais financiar a dívida pública federal por uma taxa pré-fixada, por uma taxa atrelada à inflação. Ele só topa justamente emprestar dinheiro para o Brasil por uma taxa flutuante, que é a nossa taxa Selic. Tá? Com isso, o que acontece? A gente está no mesmo nível, a gente está, na verdade, num nível de juro aqui, ó, menor que a gente estava lá na era Dilma. Só que o nosso déficit hoje, ele é quase o dobro. Por quê? Porque a nossa taxa de juros, ou melhor, porque o nosso percentual da dívida atrelado à taxa Selic, hoje é praticamente o dobro do passado. Então aqui tinha um déficit primário muito grande, mas o juro da dívida era bem menor, né? Porque a gente tinha mais dívida pré-fixada, mais dívida atrelada à inflação. E não seguindo a taxa Selic. Aqui, ó, quase metade da dívida é atrelada à taxa Selic. Por quê? Não é o cenário de hoje. Ao longo dos últimos 10 anos, e foi muito acentuado, sem dúvida nenhuma, nos últimos anos, mas ao longo dos últimos 10 anos a gente viu essa forma crescente, né? Cada vez mais a dívida pública federal atrelada à taxa de juros. E o que a gente está fazendo, né? A gente está cada vez gastando mais. Né? Gastando mais, elevando a dívida. E o que o investidor estrangeiro está fazendo? Ele não está tirando seus dólares do Brasil. Ele está promovendo um ataque especulativo. O que ele está fazendo? Ele está usando instrumentos derivativos, que eu não vou entrar aqui, só tem que entender assim. Ele não está tirando dólar, mas ele está protegendo o dólar que ele tinha, trocou para real, para ele emprestar dinheiro para o Brasil, porque ele achou que ele ia ter uma rentabilidade melhor do que se ele investisse num título público americano, por exemplo. Então, ele fez um hedge, ele fez uma proteção para que o dinheiro dele não desvalorize. Então, ele está investindo em renda fixa, mas ele está vendido em real, apostando na queda do real e apostando na valorização do dólar. Muita gente fazendo isso ao mesmo tempo faz a própria cotação do dólar disparar. O que é isso? Isso é uma ameaça. É dizendo assim, ó, governo, olha só, a gente não quer mais 1% de juro, a gente não quer mais 2% de juro, a gente não quer mais 3% de juro, a gente não quer mais 4% de juro. A gente quer a certeza, ou pelo menos uma grande probabilidade, de que todo esse 100% do capital que eu investi, que eu emprestei para o governo brasileiro, ele não seja perdido. Por quê? Se vocês continuarem crescendo a dívida nessa velocidade, essa dívida vai se tornar impagável em breve. Então a gente tem medo que de perder esse capital que a gente está investindo ou de uma super desvalorização da moeda. Então a gente vai redear isso, a gente vai proteger isso por meio de instrumentos derivativos e vocês têm um tempo para apresentar uma solução de corte de gastos. Por quê? Vocês já estão aumentando a arrecadação, já estão em arrecadação recorde. Agora tem que cortar gasto, não tem muito o que fazer. Assim a dívida pública não se torna insustentável. Ah, Vinícius, mas a dívida pública do Japão é 200% do PIB, 260% do PIB. A dívida pública americana é 105% do PIB. Agora, para aí, você quer comparar uma Brasília com o espelho quebrado, que é a nossa economia brasileira, com uma economia com um nível tecnológico muito superior, que é a economia americana, que é a economia japonesa? Para aí, vamos ter uma dose de humildade aqui, né? Então, não compara país desenvolvido com país subdesenvolvido. Não faz nenhum sentido. Você tem que comparar o Brasil com países emergentes. Países emergentes, a média vai estar em 60 e pouquinho por cento do PIB, o volume de dívida. E a gente está aí beirando os 80% pelo cálculo brasileiro, aquele cálculo que é um pouco diferente do internacional. No cenário internacional, a gente está chegando perto. Se a gente for pegar a metodologia internacional, a gente está chegando perto dos 90% de dívida em relação ao PIB. Então, muito superior à média dos países emergentes. Uma forma bonita de falar para um país subdesenvolvido, né? É aquela história, né? Ou você pode chamar de feio, ou você pode chamar de arrumadinho, né? Então, emergente seria o arrumadinho, feio seria o subdesenvolvido. Então, o que está acontecendo? Um ataque especulativo, uma pressão justamente para que apresentem uma solução de corte de gastos. Senão, a gente vai tirar o dólar daqui. Esse é um grande ponto. E, queridos, isso aqui não é nenhum malvadão, mercado financeiro, malvado, bababá, não pensando nas pessoas, não. Simplesmente essa pessoa que está fazendo um bem, emprestando dinheiro para o Brasil, está protegendo seu patrimônio. Por quê? Porque a gente não consegue simplesmente fazer a conta fechar aqui dentro. Por quê? Por incompetência interna, pelo amor de Deus. Né? Dinheiro sobra, principalmente lá na nossa capital. Então, é só alocar bem esses recursos. Entretanto, a gente está... Entretanto, não. Por conseguinte, a gente está na mão do governo. Se o governo apresentar um corte de gastos, uma solução para isso, a gente pode ver esse dólar cedendo um pouquinho. Se o governo não apresentar uma solução para isso, esse dólar não vai ceder. Não vai ceder. Tá? Na verdade, aqui a gente tem dois componentes. Né? A gente tem três componentes. Tem uma possível cenário, né, de recessão americana. Os dados de emprego vieram muito fracos ontem nos Estados Unidos. Em outubro vieram muito fortes, ontem vieram extremamente fracos. Tem uma possibilidade de eleição do Trump, o que tornaria o dólar mais forte no mundo, né? Porque ele quer colocar mais taxação, principalmente para produtos chineses, então isso eleva no cenário global a força do dólar, se o juro ficar mais alto nos Estados Unidos.
né? Se tem taxação, mais taxação de importações, a inflação fica mais alta nos Estados Unidos. Se a inflação ficar mais alta lá fora, o juro vai ficar mais alto lá fora. Se o juro ficar mais alto lá fora, o dólar ganha força em relação às principais moedas mundiais. Então a gente tem essa disparada no dólar. Com isso, o que você vê? Uma falta de atratividade para investir no Brasil. Porque o que o investidor ele vê? Poxa, eu vou investir no Brasil para ganhar a inflação mais 7. Só que só esse ano a moeda saiu de 5 para 5,80. Será que eu vou ficar emprestando dinheiro no Brasil? Não faz sentido, essa conta não fecha. Né? A valorização do próprio dólar foi muito maior do que eu investi aqui para receber IPCA 4,5 mais 7, que daria o quê? 11,5. Né? Tem que pagar imposto da renda ainda, ficaria 10%. Só o dólar esse ano já subiu muito mais que 10%. Então, será que faz sentido? Perde atratividade. Né? Outra coisa importante, esse juro aqui, ó, a gente já vai começar a conversar sobre possibilidades de investimento. Né? Esse IPCA mais 7, tá? Você ganha, digamos assim, se a nossa inflação, digamos que for 6%, tá? Então você vai ganhar 13 de forma bruta. Tira o imposto da renda, né? Você vai ganhar o quê? Uns 11, tá? Tira a inflação, você vai ganhar o quê? Uns 5 de juro real. Então, o que você tem garantido, na verdade, é 5% acima da inflação, de forma líquida, né? Ah, Vinícius, mas eu posso ter um ganho com a marcação do mercado? Pode, mas para essa taxa cair aqui, a gente precisa ter alguma solução para a dívida pública federal. Por enquanto não tem nada de solução. Não tem nada no horizonte, nem na especulação. A gente precisa do quê? Corte de gastos, ponto. E já vou explicar um pouco mais profundamente por que precisa de corte de gastos. Porque a gente está entrando num cenário chamado dominância fiscal. Dominância fiscal, tá? Então o que acontece? Para reduzir esse juro aqui, para a gente ter ganhos com a marcação ao mercado, ganho de ações, contando com a segurança da renda fixa, tem que ter uma solução para as contas públicas. O que aconteceu lá em 2016? Tivemos o quê? Tivemos um impeachment, e aí começou a andar a reforma tributária, começou a andar a reforma trabalhista, então tivemos um reajuste de reformas. Tá? Não estou entrando no mérito se é bom para as pessoas, se é ruim para as pessoas, economia brasileira. Tá? Aí com isso a gente conseguiu reduzir drasticamente esse juro. Por enquanto não temos nada no horizonte. Então não tem uma perspectiva de ganho com a marcação do mercado. Quando tiver alguma conversa no horizonte, a gente pode ter alguma perspectiva. Logo, eu não desconfio que essas taxas subam ainda mais. Então eu não vejo grande atratividade no IPCA mais 7. Né? As ações caindo eu já vejo atratividade. Por quê? Queridos, vamos pensar comigo. Existem empresas, e eu sempre comento, sempre não, né? Mas ao longo dos últimos 2 anos eu vim falando para vocês, né? É hora de investir de forma defensiva no Brasil. Algumas empresas têm uma tese de crescimento por conta delas mesmas, questão interna, né? A Prio, por exemplo, deve aumentar muito a produção de petróleo, né? Você tem a própria VEG, vai exportar muito mais, né? Já vem, a ação vem valorizando muito. Você tem, sei lá, uma Equatorial da vida que adora momentos de crise para crescer organicamente, compra outras empresas de energia super barato, faz energia, expande a empresa. Então você tem algumas teses que podem surfar esse momento de crescimento, mas ou vão ser empresas exportadoras ou empresas que atuam em setores muito perenes. E quando eu falo dessas empresas, dessas ações, você tem excelentes oportunidades. Né? Você tem, sei lá, empresa perene, você tem uma Sanepar da vida com preço abaixo do patrimônio, um Banco ABC com um preço abaixo do patrimônio, pagando muito dividendo, crescendo lucro todo santo ano. Você tem um Banco do Brasil com preço muito abaixo do patrimônio. Você tem uma própria Prio que está num cenário de preço muito baixo, preço lateralizado com a produção que deve dobrar nos próximos 12 a 18 meses. Então você tem várias ações que as ações podem cair, devem continuar caindo, mas os lucros das empresas devem aumentar. Os dividendos das empresas devem crescer. Então o cenário do Brasil não é um cenário de crescimento, é um cenário de dividendos. Eu já falo isso, não é de hoje, já tem mais de um ano. Brasil, você tem que focar hoje justamente em ações de dividendos. E tem muitas ações baratas, de empresas que vão continuar crescendo lucro independente do que aconteça na economia. Financeiro, setor financeiro, bancário, seguradora, energia, saneamento, exportadora, agro. Daqui a pouco as commodities agrícolas. Eu acredito que vai ter um forte boom, um aumento de preço das commodities agrícolas. Então, esses setores não tem problema você investir. Quanto mais cai, você mais compra. E por que é interessante investir em ações de dividendos agora? Algo que eu já venho defendendo há algum tempo. Porque em momentos de crise, se você investe em ações de dividendos, você recebe esses dividendos no curto prazo, as ações estão caindo, você usa justamente para comprar mais ações. Então você tem essa máquina de reabastecimento para ir comprando cada vez mais e acumulando uma quantidade de ações com os preços cada vez mais baixos. Né? Então nessa ótica entre Tesouro IPCA+, e ações, eu prefiro ações. Mas os preços das ações devem continuar caindo, enquanto a gente não apresentar uma solução de corte de gastos. Qual é o grande risco que a gente corre? É um risco chamado dominância fiscal. Por que a gente precisa de um corte de gastos? Presta bem atenção comigo. Tá? Olha só. O que a gente está fazendo hoje? O que o Banco Central está fazendo? O dólar está disparando, esse ataque especulativo. O governo não está cortando o gasto. A gente tem um déficit cada vez maior. Elevadíssimo.
Então, o que o Banco Central está fazendo? Bom, se o dólar está disparando, já gerou impacto. A gente está com a inflação no teto da nossa meta. Nossa meta é 3%, o teto é 4,5%. Acima de 4,5%, o Banco Central tem que se explicar o que está acontecendo, porque a inflação está fora do controle. Então, o Banco Central está fazendo o quê? Elevando a taxa de juros de novo. Só que, cara, é o grande problema. O grande problema está aqui. Ó. Se o Banco Central eleva a taxa de juros de novo, lembra que quase metade da nossa dívida pública federal é atrelada à taxa Selic? Se ele aumentar o juro, vai aumentar a despesa financeira. Vai aumentar o quanto a gente paga de juros da dívida. Se a gente não corta gasto, aumenta o juro para tentar convencer o investidor estrangeiro de entrar com dólares aqui no Brasil para emprestar dinheiro para o Brasil, o que a gente está fazendo? Aumentando a dívida pública federal, porque a gente está querendo atrair capital, então a gente está querendo aumentar a dívida pública federal, não resolve o problema. E ao mesmo tempo, quando eu aumento a taxa Selic, eu aumento o custo da dívida do Brasil. E o nível de gastos continua o mesmo, então se eu aumento a despesa financeira, eu vou aumentar o déficit. Não adianta aumentar o juro, caramba! Não adianta aumentar o juro. Isso se chama dominância fiscal. É o momento em que a política monetária, e a principal ferramenta da política monetária se chama taxa de juros, ela não consegue mais resolver, tapar o buraco, postergar o problema da política fiscal, que é receita menos despesa. É por isso que o dólar dispara. Porque o investidor estrangeiro pensa assim, caraca, eu só quero ter segurança do meu capital investido. Então, se elevar a taxa de juros, claro, se elevar muito, pode até atrair um pouco de capital. Depende. Se tiver um corte de gasto meia boca e aumentar o juro, pode ser que aconteça. Uma coisa anula a outra, atrai capital. Mas, se a gente não tiver um anúncio de corte de gastos, a gente vai estar preso nisso. Aumentou a taxa Selic, quase metade da dívida pública federal é atrelada à taxa Selic. O que vai acontecer? Aumenta a despesa financeira, gera mais déficit. É o momento onde a taxa de juros não consegue influenciar mais na atratividade de capital. É o cenário que aconteceu na Turquia, por exemplo. Né? A Turquia fez exatamente isso. Né? Não resolveu o seu problema de gastos, aumentou a taxa de juros, achando que ia atrair capital, o dólar saiu de 5 e foi para 30. Né? Claro que lá é um cenário bem pior do que a que a gente está passando. Né? Argentina, um cenário ainda pior. Não estamos comparando, dizendo que o Brasil está igual à Turquia, nem que o Brasil está igual à Argentina. Mas a gente pode ir nesse ritmo. E aí a gente volta para o dólar. Esse dólar era 5,87, eu já comento para vocês, tá? Muita gente dava risada quando o dólar estava R$5. Hoje o pessoal já começou a parar de rir, mas ainda não concorda, né? Mas esse R$6 pode ser um novo piso. Nós já tivemos lateralizando por um tempo. Ó, você pode ver que a jornada do dólar é assim, né? Aqui é um período anormal por conta do crescimento chinês, né? Muita exportação, entrou muito dinheiro aqui no Brasil. Mas depois a gente viu o quê? Ó, lateraliza, dispara. Lateraliza, dispara. Lateraliza, dispara. E sempre para um novo recorde. Dólar a R$7, a R$8 não é inimaginável. É só continuar gastando pra caramba e tendo uma dívida cada vez maior. Então, se o governo apresenta um corte de gastos, esse dólar ele pode ceder. Só que a gente está totalmente na mão do governo. 100%. Mas você sabe o que é 100%? 100%. Por quê? A outra coisa que poderia fazer o dólar dar uma cedida, né? Uma vitória da Kamala Harris nas eleições. Isso pode acontecer. Isso pode fazer o dólar dar uma cedida. Né? Porque com o Trump se espera uma taxação, inflação maior, taxa de juros maior. Mais força para o dólar. Com Kamala Harris se espera uma menor força para o dólar, porque ela não deve gerar tanta inflação. Ela vai gerar inflação também, mas não deve gerar tanta inflação quanto o próprio Trump. Né? Então, como investir agora? Né? Estamos vivendo esse ataque especulativo. Se não tiver corte de gastos, o ataque especulativo, que é uma proteção dos grandes investidores, vai virar uma fuga de dólares. Fuga de dólares, o dólar vai continuar subindo. Se a gente tiver uma recessão americana, o dólar explode ainda mais. Se não tiver, aí pode até ceder um pouquinho. Né? Tem mais esse fator da recessão americana. Então a gente depende, a única coisa que a gente, Brasil, controla. A gente não controla quem vai ganhar as eleições americanas. A gente não controla se vai ter recessão americana ou não. A gente só controla uma coisa, reduzir os gastos. Porque é a única coisa que a gente pode fazer. Né? E se não acontecer isso, o dólar continua subindo, ações continuam caindo, IPCA mais 7 vira IPCA mais 8 e o cenário continua. Só que não tem tanta atratividade na minha visão do IPCA mais 7. Tem menos segurança. Onde você tem mais segurança, por mais louco que possa parecer, né? Nas próprias ações de empresas perenes e exportadores. Tá? Então eu não tenho medo de investir em ações e fundos imobiliários perenes, super diversificados, exportadoras, empresas que vvão continuar lucrando independente do que aconteça com a economia. Pega o cenário da crise de 2014-16, analisa o resultado das empresas e vê o que aconteceu com as empresas lá. Várias continuaram dando mais lucro, preço desabando, empresas pagando dividendos, você podia recomprar mais. Né? Em cenário que a economia cresce, a economia está aquecida agora, não está crescendo. Em cenário que a economia cresce, você
Deveria, se quer buscar mais retorno, focar em empresas que não pagam tantos dividendos. Empresas que têm maior potencial de multiplicação. Cenário pré-crise ou dentro de crise, o que você tem que fazer? Ações de dividendos. Porque você recebe os dividendos, fundos imobiliários. Você recebe os dividendos dos fundos imobiliários para comprar justamente mais ações que estão caindo para fazer um bom preço médio lá embaixo. Depois o cenário melhora por meio de reformas que vão ter que ser feitas. Né? Então, ações de fundos imobiliários não tem medo de aportar. Vai aportando devagarinho se você quer atingir sua liberdade financeira, se você quer atingir sua liberdade financeira, se você quer ter uma boa renda passiva. Tem muita atratividade. Empresas com o preço abaixo do patrimônio, o fundo imobiliário pagando aí 9, 10% de dividendo isento de imposto. Então, tem vantagem. Claro que eu não vou dizer para você ter a maioria do seu dinheiro no Brasil, porque eu não tenho. Eu já comento para vocês há muito tempo que eu tenho mais da metade no exterior. Justamente aproveitando o dólar mais baixo e que eu aproveitei para aportar. O dólar pode ser sem dúvida nenhuma, mas se não tiver corte de gastos, se o cenário, principalmente se tiver recessão americana, que eu acredito que vai ter, R$6 é o novo piso. A gente vai ver isso continuando acontecendo. Porque hoje é ameaça esse ataque especulativo. Daqui a pouco vai ser fuga de dólar mesmo. Tá? E mercado cripto, vocês sabem muito bem, né? Não é de hoje que eu falo, desde lá dos 30, 40 mil dólares eu venho postando vídeo, porque antes não adiantava postar, né? Vocês não assistiam, vocês achavam que o negócio ia a zero, mas o mercado cripto está prestes a dar uma boom de alta, um grande boom de alta, né? Então, quem sabe aí seja uma solução para você rearranjar a sua rentabilidade de 2024, que se você não tem uma grande exposição no exterior, você deve estar sofrendo esse ano. Tá? Então, olha com carinho para o exterior. Quer dizer que não tem que aportar no exterior porque está 5,87? Não. Pode ficar muito pior, muito mais alto. Então, vai aportando bem devagarinho, tá? Não tenho nada, eu quero ter 30% do exterior. Poxa, vai bem devagarinho. Divide em 6 meses você vai fazer aporte, né? E aí você vai fazendo aí uma vez por semana, né? Enquanto esse dólar está mais alto. O dólar caiu um pouquinho, acelera, né? O dólar subiu mais, continua devagarinho. Não tem muito o que fazer. No médio e longo prazo, o dólar é sempre para cima. Por quê? Inflação nos Estados Unidos é menor que a inflação no Brasil, tá? Agora, com tudo consolidado, ações de fundos imobiliários perenes não tem problema, mas tem que ser empresas perenes e que conseguem realmente crescer o lucro, pagar dividendos nesse cenário. Empresas mais defensivas, exportadoras, fundos imobiliários, principalmente de galpão logístico, vai ser o melhor setor para você investir, porque ele tem uma diversificação maior, tem contratos mais longos, as empresas, não é que nem laje corporativa, que a empresa quebra, vai embora, é difícil você ter problema aqui, né? Mas continua aportando, mas querendo ou não, estruturalmente tem que ter um percentual menor na sua carteira. Maior é exterior e cripto, é o que eu tenho hoje, né? O que no passado eu tinha no exterior, que era uma parte bem pequena, hoje eu tenho no Brasil. O resto está em cripto e em cenário internacional, porque é onde a gente deve ter melhores rentabilidades, tá? Então, o que tá ruim pode piorar, pode melhorar, mas a gente está 100% na mão de um novo corte de gastos. Se esse vídeo te ajudou, se fez sentido para você, toque aqui embaixo em gostei, manda o teu comentário, você acha que é uma situação temporária que está acontecendo, daqui a pouco o dólar vai cair, ações no Brasil vão disparar. Manda aqui embaixo que eu quero saber qual a sua opinião, compartilhe com seus amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho, faça todo esse processo, eu te vejo no próximo vídeo, um forte abraço e até mais.